Então hoje nós vamos trabalhar exatamente o conceito a ideia, o conceito de crime organizado. E como nós vimos ontem, essa questão do crime organizado ela está intimamente ligada à questão do terrorismo. Essa descoberta ela foi feita mais recentemente, quando na verdade não havia tanta coisa assim para ser descoberta. Por quê? Porque já de algum tempo, pelo menos desde os anos 70, 80 particularmente, que já havia se consagrado a ideia de que organizações terroristas tinham muitas vezes também suportes em organizações criminosas. Isso visto exatamente por conta da relação entre o tráfico de drogas e terrorismo. Então nós vamos ver aqui algumas questões também características do crime organizado, para depois chegarmos na legislação especial e os porquês que essa relação foi se estabelecendo entre o crime organizado e o terrorismo. O crime organizado ele também passa e passou durante muito tempo por uma dificuldade conceitual muito grande, não exatamente pelos mesmos motivos que o terrorismo. O terrorismo passa por uma dificuldade de definição conceitual e, por conseguinte, tipificação, por motivos que eu expliquei na aula passada. Você tem duas origens do terrorismo, uma oriunda do Estado e outra origem de movimentos revolucionários, e articular essas duas dimensões para poder se conseguir elaborar uma regra comportamental que viesse a caracterizar um tipo penal, que viesse a caracterizar um comportamento proibido. Isso deu muito trabalho e dá muito trabalho ainda hoje, no que diz respeito ao terrorismo. Ainda não existe, apesar de que muitos países conceituam e tipificam, ainda há uma dificuldade muito grande em se estabelecer um conceito de terrorismo que seja unanimemente aceito. O problema do crime organizado ele atravessa também esse problema, não por ter duas origens, mas por conta da sua dimensão de atuação. Então, como poderia se chegar à elaboração de uma regra comportamental que viesse a ser um comportamento proibido, que é a essência do tipo penal, diante de tantas formas de manifestação? A questão da atividade econômica não era exatamente um problema. O problema era abarcar todas as formas de comportamento. Não vou aqui falar em participação e coautoria para não confundir, mas todas as formas de comportamento que fariam parte, todas as formas de ação que fariam parte de uma suposta organização criminosa. Mais recentemente, a partir da Convenção de Palermo, eu trabalho muito em sala de aula sobre isso, passou-se a se ter uma descrição conceitual e, a partir dos países que se tornaram signatários, essa definição migra para os ordenamentos jurídicos, no sentido de ou ajustar quem já tinha algum tipo penal, e no nosso caso, que não tínhamos um tipo penal crime organizado, passamos a adaptar, também nós brasileiros, com alguns ajustes. Muito bem. Também, tal como o terrorismo, ele apresenta algumas peculiaridades locais, porém, se adaptando com muita facilidade a características de outros países. O crime organizado, em tese, quase que em regra, eles sempre, raras exceções, eles sempre possuem um caráter internacionalista, uma dimensão internacional.
se não necessariamente da sua atividade criminosa, mas pelo menos na questão da lavagem de dinheiro, que faz parte da atuação dessas organizações. Então, por isso, a adaptação a critérios, culturas de outros países se torna muitas vezes também importante, além da atuação naquele setor econômico propriamente dito. Aqui no Brasil, por conta, eu atribuo isso por conta de um equívoco de interpretação da Convenção de Viena para o combate ao tráfico de drogas e substâncias psicoativas. Houve uma interpretação equivocada, e também, como eu falei ontem, né, a mídia, os intelectuais públicos, como estão se chamando, os formadores de opinião, exercem um papel nocivo ao meio acadêmico, e este, por sua vez, deixou de ser o locus primordial de conhecimento e passa a ser muito influenciado exatamente pelas mídias, pela imprensa e pelos formadores de opinião. E o que é que acontece? Esse crime organizado, ele vai ter algumas dificuldades de conceituação, porque aqui no Brasil, particularmente, como eu dizia, passou a se associar gangue de favela a crime organizado. E vai levar um tempo para que essas gangues de favela, ao estilo Comando Vermelho, pudessem receber realmente caracteres de organização criminosa. Além disso, um outro equívoco também decorrente desse, em paralelo a esse, apareceu também a ideia de que a organização criminosa estava exclusivamente ligada ao narcotráfico. Isso foi um erro crasso, muito comum na literatura brasileira, inclusive também na literatura de ordem jurídica, por conta de que as organizações criminosas, elas atuam em praticamente todos os setores da economia formal. Apenas o tráfico de drogas, a partir de determinado momento, anos 90 principalmente, começa a se perceber que havia uma certa predileção pelo tráfico de drogas, por ele gerar muito recurso de maneira fácil, muito recurso financeiro de maneira fácil. Então, a partir dessa percepção, de um modo geral, as organizações criminosas, mesmo aquelas especialistas em tráfico de pessoas, especialistas em tráfico de armas, especialistas em falsificação de combustível, especialistas em roubo e receptação de carga roubada, enfim, as mais diversas atividades econômicas, essas organizações passaram também a traficar, por conta de, como eu disse, perceber no tráfico uma forma de gerar receita de maneira rápida, fácil e volumosa. Mas isso não quer dizer, de forma alguma, que as organizações criminosas estão vinculadas necessariamente ao tráfico de drogas. Muito pelo contrário. O termo crime organizado é um conceito mais recente, mas enquanto se falava de gangsters, de organizações gangsters nos Estados Unidos, organizações mafiosas, ou de cunho mafioso na Itália, migrando para outros países da Europa. Já naquele tempo, o tráfico de droga, inclusive, não era a fonte de recursos. Muitas vezes, inclusive, as organizações de cunho mafioso, elas rejeitaram participar do tráfico de drogas, por conta, inclusive, dos malefícios que o tráfico de drogas trazia. Inclusive, pensavam eles, os principais líderes dessas organizações, eles pensavam que esse tráfico de droga poderia atingir a família deles, parentes deles. Então, por esse motivo básico, eles rejeitavam o tráfico de droga. O tráfico de droga entra de fato para as organizações criminosas a partir do momento em que, a partir de um pacto de pacificação entre essas organizações, isso acontece principalmente nos Estados Unidos, quando as 5 famílias italianas, elas resolvem estabelecer um pacto para evitar um conflito entre elas. Porém, uma dessas famílias quebra esse pacto, vai se envolver com o tráfico de drogas,
vai se fortalecer rapidamente, porque esse tráfico de drogas ele vai gerar recursos para que pudesse aumentar o número dos seus componentes e armamento, e isso levou a que as outras famílias também deixassem esse pacto de lado e ingressassem no tráfico de drogas, para também poder se fortalecer e fazer frente a essa nova rivalidade que aparece a partir do tráfico. Então, não é um equívoco atribuir necessariamente tráfico de drogas à organização criminosa, porque desde o início, inclusive, elas não estão ligadas. Elas estão ligadas a contrabando, elas estão ligadas a descaminho, elas estão ligadas a exploração de prostituição, elas estão ligadas à extorsão, né? Isso que nós vemos aí as milícias do Brasil fazerem com extorquir empresário, com troca de segurança. Isso é uma prática muito comum, tanto na Itália quanto nos Estados Unidos. Uma prática muito comum. Então, só recentemente que essa associação pode ser feita. E como eu disse antes, aqui no Brasil, se estabeleceu uma associação de organização criminosa e tráfico bastante equivocada, porque levou a um estreitamento da percepção do fenômeno criminoso, e muitas vezes causou surpresa às pessoas quando instituições como o Ministério Público, por exemplo, passaram a denunciar, a partir do advento da lei, passaram a denunciar determinadas organizações criminosas como organizações criminosas, sendo que elas não tinham necessariamente vinculação com o tráfico de drogas. Então, o caráter transnacional explora as fraquezas do sistema estatal e penal. Isso é muito importante. A fraqueza do sistema estatal. Não só a questão da corrupção e a questão penal e estatal aqui, elas estão muito correlacionadas. No Brasil, nós somos muito benevolentes com com o crime de um modo geral e muito benevolentes com determinados tipos de crime. Dada, inclusive, o grau de danosidade social que determinados crimes são capazes de exercer. Nós somos muito benevolentes. Então, ao contrário do que vocês pensam de outros países, nós somos conhecidos internacionalmente por essa benevolência, inclusive a forma como nós interpretamos os institutos do direito penal, muitas vezes esses institutos já universalizados, principalmente quando você fala de civilização ocidental. Então, você vai estudar o direito, e particularmente o direito penal, você vai encontrar particularidades de cada país, mas você, em regra, o direito penal ele está universalizado desde as suas origens, e você vai encontrar a maioria dos institutos que são comuns, pelo menos, à maioria dos países no mundo ocidental. Então, explorar essas fraquezas do sistema penal, porque você tem problema de, hoje, por exemplo, o uso do relógio infrator como boi de piranha para cometer determinados crimes. Então, o criminoso adulto, ele percebe que a legislação que alcança o adolescente é uma legislação mais branda, muito mais branda. Então, por isso que muitas vezes essas organizações, principalmente essas que nós estamos acostumados a visualizar todo dia nos nossos meios de comunicação, chamado narcotráfico, dos morros, etc., eles fazem uso desse tipo de estratégia porque se beneficiam protegendo os adultos de uma sanção mais grave. Isso não é comum nas organizações criminosas, no sentido mais sofisticado do termo, porque essas organizações criminosas elas trabalham com alto grau de sofisticação, lavagem de dinheiro, etc. Então, elas, de um modo geral, elas não fazem uso de determinadas estratégias como a de usar adolescentes para praticar determinados crimes. Geralmente, o uso de adolescentes para praticar determinados crimes, como eu digo, está no chão de fábrica. Porque o fenômeno que vai ser observado também, tanto no Brasil, na América Latina e na América Central, é que grandes organizações criminosas, vamos dizer assim, com um caráter mais sofisticado e mais agressivo,
elas passaram a se unir, passaram a chamar para elas determinadas gangues. Né? E essas gangues, eles começaram a fazer esse serviço, né? Do trabalho sujo, digamos assim, né? Do tráfico, do confronto, do homicídio, da execução. Eles começaram a fazer esse trabalho sujo, poupando os setores hierarquicamente mais elevados dessas organizações criminosas de se comprometerem criminalmente e até serem flagrados na execução desse tipo de conduta criminosa. Então isso aqui é muito importante, a relação entre o direito penal e o sistema estatal. As polêmicas que se cria aqui no Brasil, muitas delas são exclusivamente brasileiras. Você vai ou não bloquear o celular no presídio? Isso não é para gerar polêmica. A revista dentro do sistema prisional, evidentemente que não vamos de forma alguma aqui defender nenhuma visita ultrajante, nenhum tipo de revista, desculpe, ultrajante, evidente, até porque você já possui equipamentos, basta você observar nos aeroportos. Ninguém passa por revista ultrajante nos aeroportos e, no entanto, qualquer tipo de ilícito, como por exemplo o tráfico de drogas, é facilmente flagrado. Né? E por que é facilmente flagrado? Porque são utilizadas tecnologias que já não são mais novidade, é utilizado também o preparo técnico dos profissionais que atuam na área de segurança dos aeroportos, os policiais federais e outras pessoas que trabalham na administração do aeroporto. Eles são preparados para detectar determinadas expressões ou formas de comportamento que venham a caracterizar um comportamento delituoso. Então, vocês podem assistir na televisão determinados filmes, né, de reportagem em canais fechados, países estrangeiros. O funcionário, o policial, ele chama aquela pessoa para uma conversa na sala reservada, né, sem que ela tenha feito aparentemente nada. Para você que está ali andando no saguão do aeroporto, você acha até que foi uma arbitrariedade, né? Você brasileiro, muito democrático, mas na verdade essa pessoa já vinha sendo monitorada pelas câmeras do aeroporto, né? E já se estava percebendo que determinados aspectos fisionômicos e determinados comportamentos, jeito do corpo, etc., estavam caracterizando um alto grau de nervosismo nessa pessoa. Então essa pessoa é chamada, as bagagens dela, quando ela chega nessa sala, as bagagens dela, se já foram despachadas, já estão prontas ali para ela acompanhar uma revista. E se for o caso de realmente ela está nervosa, porque está ali com 4 ou 5 quilos de cocaína prensada, isso vai ser descoberto e o flagrante vai ser dado naquele momento. Caso ela esteja nervosa por um problema dela particular, às vezes vai visitar um parente que está com algum tipo de doença ou alguma coisa, isso será imediatamente esclarecido e essa pessoa voltará, né, para o saguão e continuará sua viagem sem nenhum problema. Então, não existe motivo para revistas vexatórias, e isso não justifica, por abolir a revista vexatória, isso não justifica não haver nenhum tipo de controle técnico, tecnológico, rigoroso na entrada de celulares e drogas nos presídios. O que existe, sim, é uma falha no sistema estatal, tanto no nível do interesse, como no nível também de corrupção, né? Interesse político em se investir na questão da segurança e, muitas vezes, também misturado aí com problemas de ordem, como nós sabemos, da corrupção. Né? Financiamento de campanha política, corrupção do setor público-privado, inserção direta de profissionais em áreas específicas do Estado, relações com autoridades públicas para a intermediação de interesses, licitações, cartas marcadas, né? Isso vocês estão vendo agora muito aqui no Brasil com esse estouro da Operação Lava Jato, mas isso é antigo. O financiamento de campanha política, isso também já vem caracterizando o Brasil e a relação com o crime organizado no Brasil
desde pelo menos a década de 80. Aqui eu quero fazer um parêntese para explicar um pouco a vocês, algo que eu tenho muito comentado, por que eu falei ontem, mas não me expandi muito por conta do assunto, para não fugir do raciocínio. Por que o tráfico de drogas é uma arma de guerra? Ontem eu falei do tráfico de drogas e do terrorismo, mas a organização criminosa e terrorismo, mas me entendi mais por conta do tema da aula sobre o terrorismo. Por que o terrorismo e o tráfico de drogas são armas de guerra? O que vale para o terrorismo, vale também para o tráfico de drogas. Eu quero destruir o seu país, eu quero causar prejuízo ao seu país, eu quero desestabilizar o seu governo. Então é muito simples. Eu preparo um grupo terrorista aqui, esse pessoal ele vai soltar bomba lá no seu país, ele vai fazer horror, e isso vai, com certeza, desestabilizar, pelo menos momentaneamente. Vai gerar despesa, vai gerar escândalo, enfim. O tráfico de drogas é a mesma coisa, e tão antigo quanto o terrorismo, nesse sentido de uma estratégia de guerra. A demora na percepção é exatamente por um descaso com os fenômenos criminais, que leva as pessoas, particularmente aqui no Brasil, como eu disse ontem, volto a repetir, ficar com essa baboseira de problema social, problema socioeconômico, e aí eu sempre pergunto, então, por que existe o fenômeno criminal que foi abordado pela Lava Jato? Diante de tantas outras operações feitas pela Polícia Federal, nas últimas décadas, não podemos nem falar em anos, simplesmente décadas. Então, são pessoas com alto grau de formação escolar, são pessoas com alto nível de renda, mas que partem para o crime. Vem do crime uma forma de enriquecimento rápido, intenso. Então, o morro, a favela, a pobreza, chame como você quiser, ela vai ser utilizada de forma estratégica para fazer o trabalho sujo. Alguém tem que sujar a mão de porco. Alguém tem que sujar a mão de maconha. Alguém tem que correr o risco de entrar em confronto com outra organização criminosa na bala. Alguém tem que correr o risco de entrar em confronto com a polícia e morrer, ou ser preso. Então, o papel das classes menos abastadas entra aí não como uma determinante de forma alguma, mas como um contexto propício para que pessoas na situação de menor poder aquisitivo, menor grau de escolaridade e menor possibilidade de projeção profissional, que algumas dessas pessoas viessem, como vem, optar pelo crime. Então você vai ver aí, você está cansado de ver na sua cidade, no país inteiro, no mundo inteiro. Se você observar bem, os jovens particularmente, adultos também, às vezes jovens adultos, estão morrendo por nada. Estão cometendo crime por nada. A qualificadora, o motivo fútil aí, ela vai estar sempre presente. O cara está praticando latrocínio por causa de um celular. O cara está cometendo um homicídio porque namorou com a ex-namorada dele. Quer dizer, são coisas que você olha e observa assim, você tenta encontrar uma resposta, não uma justificativa, mas uma resposta, uma explicação, mesmo que humana, meramente humana, e fica difícil de encontrar. Então, o tráfico de drogas, particularmente, ele entra para a política, e hoje vocês se torna uma estratégia de guerra, e hoje vocês já têm como encontrar essas informações, que eu expliquei ontem, em literatura traduzida para o português. Então já não é mais a desculpa de não conhecer língua estrangeira. Se a gente for discutir aí determinados temas ligados, por exemplo, ao terrorismo, a boa literatura em terrorismo
ela está em alemão e espanhol. A boa literatura. Se você quiser estudar sobre terrorismo, você vai ter que baixar muita coisa na internet e vai ter que desenvolver o seu traquejo. Se eu não digo alemão, que é um pouco mais difícil, mas pelo menos no espanhol, porque a boa literatura está em espanhol, fundamentalmente porque em espanhol, porque eles têm experiência com isso. Então, muitos estudiosos, inclusive da área do direito, se debruçam sobre o fenômeno do terrorismo, escrevem e publicam muito sobre isso, porque a Espanha tem essa experiência, inclusive com o ETA, como nós vimos ontem. No caso do tráfico de drogas, você também já encontra uma boa literatura estrangeira sobre essa questão que eu estou ressaltando aqui, da relação do tráfico de drogas com uma estratégia de guerra. Há pouco tempo eu fui retrasado, eu fui convidado, ano passado eu fui convidado para dar uma palestra no doutorado de uma universidade e foi bom esse encontro, porque eu tinha lá autoridades, juízes, promotores, do doutorado de direito, e eu pude dialogar com eles de maneira mais objetiva. Né? Então, o marco para isso que vocês precisam entender, e essa não é uma tese minha, né? Eu poderia ser acusado aqui de plágio de ideias, mas não estou plagiando nada, essa tese não é minha. Né? Então você tem aí o que? O pessoal percebe que a partir de determinado momento, um pouco antes da Segunda Guerra, quando o Joseph Stalin, o ditador soviético, comunista, está financiando a guerrilha comunista, o que viria a ser o ditador chinês também, o Mao Tse-tung, o pessoal percebe que naquele momento ali, quando vai se aproximando a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ela vai carecendo de recursos. E o próprio Stalin, juntamente com o Mao Tse-tung, eles percebem no tráfico de ópio que já existia, o comércio de ópio, melhor dizendo, antes da gente falar de tráfico, já existia. Eles começam a perceber naquilo ali uma importante fonte de receita para o financiamento da guerrilha, do Mao Tse-tung. Para que ele pudesse, posteriormente, logo após a Segunda Guerra Mundial, chegar ao poder e estabelecer a ditadura comunista, como fez. Então aí começa o marco, esse é o primeiro ponto, historicamente falando, aonde o tráfico de droga migra para o universo político. Então, a partir daí, passou-se a criar uma cultura, outros países, quando você tem então a própria Segunda Guerra Mundial, em que a União Soviética avança o seu poder de dominação, inclusive pelo chamado países do leste europeu. Então você começa a ter aí uma cultura, uma tradição, digamos, de partidos comunistas, não apenas guerrilhas, mas partidos comunistas passarem a se autofinanciar, a engordar os seus caixas com o tráfico de drogas. Mas aí aparece um problema. Aparece um problema porque você sabe que se você deixar o tráfico espalhar, isso vai gerar problemas de saúde pública, isso vai gerar problemas de segurança pública. Então os caras não queriam exatamente que engordar os seus cofres, os seus partidos e as suas riquezas particulares com esse tráfico interno. Não era muito interessante isso. Traria muitos efeitos colaterais para o próprio Estado, maior dificuldade de dominação da ditadura sobre as pessoas. O cara muito louco poderia se subordinar à ditadura, mas poderia também chutar o pau da barraca. Então, o que é que eles começaram a pensar então? Expandir esse tráfico de droga para outros países. Em paralelo a essa ideia de expandir o tráfico de droga para outros países, veio também a ideia da exatamente o tráfico de droga como uma forma de estratégia de guerra. Os caras sacaram isso,
Se eu começar a traficar droga para o seu país, aquilo que eu tenho medo que aconteça no meu vai acontecer no seu. Então eu vou conseguir destruir a sua sociedade. Eu vou conseguir trazer uma série de despesas para o seu Estado, desestabilizar o seu governo. E poder, com isso, quem sabe, abrir caminho para a instalação de uma ditadura comunista e a expansão do poder soviético. Então é preciso entender isso. E quando você restringe todo o universo do tráfico de droga ao cara lá da favela, o seu raciocínio está muito pequeno. Seu do seu professor que me ensinou isso. Do seu repórter, do seu formador de opinião. Está todo mundo rasteiro. Você tem que entender isso. Porque a coisa é muito mais sofisticada. As ideias são diabolicamente mais sofisticadas. Diabolicamente, mas são sofisticadas. Não é simplesmente chegar, pegar o cara ali, ô meu irmão, vende essa droga aqui e tal, me deu dinheiro para eu ficar rico. Não, a coisa é muito mais sofisticada. E não tem teoria do complô como a ficção. Eu não tenho como de você ficar em casa, brincando no seu WhatsApp, no seu Facebook, e achar que o mundo é aquilo ali e acabou. Não. Eu digo sempre que enquanto você brinca e se diverte, alguém está decidindo o seu futuro por você. Se isso lhe preocupa ou não, também já não é problema meu. Pode ser que você diga, não estou nem aí, tá certo, deixa os caras fazer o que quer, tudo bem, eu respeito a sua opinião. Agora, você desconhecer que alguém decide o seu destino por você, é no mínimo inocência. É inocência. Você achar que as grandes empresas, os grandes governos, não vão se preocupar em arregimentar o mundo, organizar o mundo de acordo com o interesse deles, é no mínimo inocência. Então, volto, quando você diz que o tráfico de drogas é uma coisa da favela, do pobre, da pobreza socioeconômica, balela. A gravidade disso aí está, no meu entendimento, está em duas questões. Primeiro, o grau de danosidade social que esse tipo de crime acarreta, que dispensa comentários. Todos sabemos. E além disso, o fato de que se o indivíduo está ali na favela traficando, há o interesse de alguém. Já disse e volto a repetir, a máquina estatal, tal como Hobbes dizia, é um leviatã. Você acreditar que um presidente da República não sabia de nada, é você que não conhece o seu país. Se você conhecesse minimamente as estruturas dos serviços de inteligência no Brasil e como elas funcionam, dando suporte ao governo, no mundo todo e aqui no Brasil em particular, você jamais acreditaria que um presidente não sabia de nada. É você que não sabe. E ele fez uso disso. Ele e todos que estavam com ele. Ele fez uso que na hora, por você não conhecer o seu país, em todos os sentidos, na hora que ele dissesse que ele não sabia, você ia ter pena dele, teve. Você ainda ia achar que o Ministério Público foi cruel. Que o juiz, ao recepcionar a denúncia, foi tendencioso, fascista. A culpa é sua, por não estudar o suficiente para conhecer o seu país. A história do seu país de 40, 50 anos atrás. Não precisa falar de Cabral, não. De 40, 50 anos atrás. É por isso que essas falas mentirosas que aparecem por aí, colam. E vocês brigam uns com os outros, fazem inimizades. Xingam o outro no Facebook. Entendeu? Os sujeitos, pessoas que estão fazendo vocês de bobinhos e bobinhas. Estou usando aqui um termo mais leve, porque eu adoro vocês. Então, sabe? Bobinhos, bobinhas, né? Inocentes. Então, a partir daí, então, como eu dizia antes, vai se tornar uma tradição. O tráfico de drogas, ele vai se tornar uma prática no financiamento de partidos e movimentos revolucionários, marxistas, comunistas,
de esquerda, fale como quiser. A revolução vai ter como suporte o tráfico de drogas. No caso brasileiro, isso vai se tornar uma pedra angular. Porque esta ideia importada da Rússia e da China, todo o movimento comunista no Brasil, América Latina, Estados Unidos, América Central, todo ele foi financiado pela KGB ou por China, Rússia, União Soviética e China, todo ele. Ninguém aqui criou partido nenhum. Tudo aqui foi sob a orientação dos serviços secretos dos países comunistas. Todos os brasileiros e brasileiras que participaram de organizações terroristas na época do regime militar, todos eles receberam instrução de serviços secretos dos países comunistas. Diretamente, viajaram para lá. Viajaram para Cuba, viajaram para a Iugoslávia, viajaram para a Alemanha Oriental, viajaram para a Rússia, viajaram para a China, a Albânia. Todos eles, os grandes líderes, todos eles tiveram instrução direta. Além de pessoas que vieram aqui no Brasil e se filtraram aqui para passar instrução aqui dentro. Isso eu não vou nem falar do mercado editorial, que é uma tradição no Brasil sempre priorizar a literatura de esquerda. Isso não é novidade hoje, como eu falei na aula passada. Você vai ter editoras que, graças a elas, todos os livros de revolucionários foram publicados no Brasil. Certo? Então, aqui no Brasil foi muito utilizada essa mesma estratégia para que os partidos de esquerda pudessem se restabelecer. Não tinha o caixa. União Soviética com pouco dinheiro, já não estava conseguindo mais nem bancar Cuba. Fidel Castro também, desde cedo, vai fazer o quê? Capitanear o tráfico de drogas. Fidel Castro é um cara espertíssimo, diabolicamente esperto. As máfias americanas, italianas, mas de origem americana, se estabelecem em Cuba, no tempo do Fulgêncio Batista. Mas Fidel Castro tomou o poder e faz, opa, isso aí agora vai ser tudo meu. Ainda no período da Cristina Kirchner, que agora também está sendo processada e condenada na Argentina, diga-se de passagem, na época da Kirchner, ela estabeleceu estratégia, né? Imitando o Fidel Castro, na verdade. Você tem que entender isso. Os brasileiros não fazem nada mais do que seguir instrução de líderes estrangeiros, até hoje. Mas foi o que a Cristina Kirchner disse, publicou por aí. Saiu nas jornais, redes sociais. E no governo dela, o tráfico de drogas ia acabar. As pessoas só não botaram depois do ponto parágrafo. O que é que viu no parágrafo seguinte? É que ela, tal como Fidel Castro, ia tomar toda a rede de tráfico de drogas para o controle dela e do partido dela. O que fez Hugo Chávez na Venezuela. E agora, dando prosseguimento através de Maduro. Então, o tráfico de drogas, ele tem, o tráfico, as organizações criminosas brasileiras, eles têm uma capacidade de articulação, porque o poder corruptor é muito grande. Não só em favela, mas também na classe média e alta. Planejamento empresarial, isso aqui que nós vimos, tem esse planejamento empresarial, mas como eu falei na aula passada, a questão da divisão de tarefas, dessa hierarquia, ela já não é tão triangular como se pensava. Isso vai se dar a partir da morte de Pablo Escobar e a partir do problema da Al-Qaeda. Vai haver uma reestruturação organizacional, vamos dizer.
O pessoal vai buscar outras formas de se organizar de maneira, tal como se fala no mundo empresarial, a tornar as organizações criminosas mais flexíveis, mais adaptáveis às ondulações de mercado. Sim. Então, na medida em que você tem uma mudança nessa estrutura, ficou mais difícil derrubar o todo. Se você pegar e for dar uma estudada no tráfico, a partir da morte de Escobar para cá, você vai ver que a própria infraestrutura de plantio ela mudou. Na Colômbia, na Venezuela, na Bolívia, foi feita uma verdadeira, o Peru, foi feita uma verdadeira reforma agrária da cocaína. Então, antes você tinha grandes plantações que o satélite rastreava. Hoje continua rastreando. E foi exatamente os satélites que fizeram as autoridades descobrir que o plantio hoje é de pequeno porte. Então foi feita uma verdadeira reforma agrária, baseado na difusão do Epadu, que é a planta da cocaína, que gera cocaína. Então você tem lá pequenos produtores que aprenderam a desenvolver o know-how até a pasta da cocaína, melhorou inclusive para as organizações mafiosas, porque antes elas pegavam a folha e elas estavam encarregadas em laboratórios muitas vezes subterrâneos para fugir do satélite e do combate das forças armadas desses países, da polícia das forças armadas desses países. Os laboratórios passaram a ser subterrâneos, mas mesmo assim eram muito grandes. Então, na medida em que ao invés de eles receberem a folha, eles recebem a pasta. E vão dar continuidade ao fino até gerar cloridato de cocaína, que é aquele pó que todos conhecem. Ficou mais fácil. Pegou um sistema, uma linha de produção bem mais ágil, bem mais flexível.